seres infinitos! Hoje eu quero começar falando com vocês sobre as doenças. Exatamente isso, doenças. Mas por que as doenças? Porque a gente está passando por um momento que é bem propício para falar sobre doenças, não é mesmo? E, inclusive, eu quero que vocês possam enxergar as doenças como uma possibilidade de transformação. E eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre algumas doenças, né? A cada vídeo uma doença diferente. E hoje vou começar falando sobre pressão alta e pressão baixa. Eu vou trazer este assunto porque tem algumas pessoas próximas a mim, que eu amo muito, que estão passando por este problema. E talvez esse vídeo ajude não só a elas, mas também a outras pessoas, né? A enxergar o que pode ser feito nas suas vidas para se transformar e, quem sabe, se livrar dessa doença. Mas antes de iniciar o assunto, eu quero pedir a sua contribuição. Se você que está assistindo aqui o vídeo ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos novos, compartilhe com mais pessoas, pois pode ter alguém passando por um problema de pressão alta ou pressão baixa e precisa saber dessas informações que eu vou passar hoje aqui para você. E se gostar desse vídeo, gostaria que deixasse seu like também, que é muito importante para mim. Então, para iniciar o assunto, eu gostaria antes que você começasse a pensar que o foco dos meus vídeos aqui sobre doenças é para que você comece a ter mais consciência, né? Ampliar a sua consciência e enxergar, tentar enxergar qual é o chamado que essa doença ou esse sintoma que você tem no seu corpo está querendo lhe alertar. O que você está limitando na sua vida que o seu corpo está gritando? Então, problemas de pressão, seja alta ou seja baixa, nós estamos dizendo que existe uma questão entre fluidez, resistência e limite. Ou seja, é uma pessoa que tem grande dificuldade em enfrentar conflitos. E dentro da psicossomática, isso está relacionado às atitudes dinâmicas do ser humano perante a vida. E as pessoas que apresentam pressão, tanto alta quanto baixa, são a mesma questão. Se enfrentar, se liberar, se libertar de questões conflituosas. Mas então vamos falar separadamente para que vocês entendam melhor. As pessoas que têm pressão baixa são pessoas que têm dificuldades ou que trazem um aspecto de negação da própria responsabilidade sobre algumas questões. Elas não reconhecem a própria firmeza, não reconhecem a habilidade de lidar com problemas. Elas geralmente não se sentem interiormente prontas para travar um contato com outras pessoas. Para enfrentar pessoas ou situações que se sintam fragilizadas ou vulneráveis e causando assim pouca pressão, mobilizando pouca pressão, o que faz com que muitas vezes quem tem pressão baixa acabe desmaiando. Desmaiam para quê? Para ficarem conscientes, para fugir daquele problema, ou então sair da solução que estava pedindo uma resolução. Eu apago, assim eu não tenho que olhar o problema. Então, é muito importante a gente reconhecer isso, porque muitas vezes a gente acaba tendo um medo muito grande de não sermos adequados e acabamos tendo uma postura de se refugiar, de deixar a vida, deixar as coisas ir acontecendo e muitas vezes não enfrentamos pontualmente a questão que identificamos. Já a pressão alta, eles geralmente
também têm dificuldade de enfrentar o problema. Só que eles mobilizam em si. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma situação que nos provoca, geralmente o nosso batimento cardíaco ele acelera. Sendo assim, o meu corpo ele acaba identificando que eu estou numa situação conflituosa. E o que acontece? Ele precisa então mobilizar energia para que eu tome uma ação. E muitas vezes, quando nós mobilizamos essa energia e ficamos diante do problema, e eu estou falando aí de pessoas que têm pressão alta, o que acontece? Isso significa que, na verdade, eu mobilizei toda uma pressão interna, mas eu não aliviei, eu não materializei uma ação. Então, o que acontece? Eu enxergo o conflito, eu vejo o conflito está ali, mas eu não faço absolutamente nada para me desvencilhar, para resolver aquele problema. E muitas vezes o que acontece é que eu tenho um pico de pressão e acabo até me tornando uma pessoa hipertensa. Por quê? Porque uma pessoa hipertensa é aquela pessoa que vive sob pressão o tempo todo. Ele vive sob questões que ele não gosta, mas também ele não se sente uma pessoa capaz para poder resolver aquele problema. Então, ele acaba ficando numa pressão interna, sempre numa agitação muito grande internamente. E essa pessoa, às vezes, até desenvolve um monte de atividades. Atividades essas que eu vou chamar de superficiais, porque são atividades que estão relacionadas àquele problema que ela precisa enfrentar, que até poderia ter, quem sabe, a dissolução de toda essa pressão interna e até mesmo a sua pressão normalizada. E quando sentimos tudo isso e não agimos, o corpo fica como que o tempo todo aquecendo essa pressão internamente e o problema continua ali. Então, dentro desse olhar que eu trago aqui neste vídeo, seria importante a gente começar a olhar amorosamente para quais são os conflitos que a gente tem dificuldade de enfrentar. E para as pessoas que têm pressão baixa, seria importante se perguntar: por que eu fujo? Quais são os meus receios? Qual é a maneira mais adequada de eu me posicionar diante daquilo que é desagradável? E para os pressão alta, então, quando notar o aceleramento do coração, entender que não estão gostando da situação, que isso está sinalizando que você precisa enfrentar. E quando enfrentamos, a pressão fala: ok, você já usou essa possibilidade, não precisa mais bombear. Chamar essa firmeza porque você já conseguiu olhar, cuidar, expor aquilo que lhe é difícil. E claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas a gente tem que entender que esse processo, aos pouquinhos, ele tem que ser enfrentado. Então, para hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado e se gostaram realmente, deixem seu like, que é muito importante para mim. E qualquer sugestão de alguma doença que alguém precise saber, pode deixar abaixo, que logo em seguida eu vou estar também falando. Tá certo? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para as notificações. Ok? Era isso. Bye bye então.